E aí, pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react, dessa vez lá do Psicologia dos Animes, que é Por que Zenitsu se torna forte apenas após dormir, Psicologia Kimetsu no Yaiba. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais e meu canal no Roxo Inglês, então segue nós lá. E vamos pro vídeo. Eu tenho minhas teorias, né, deve ser eu imagino que, sei lá, mano, na minha cabeça é uma questão, tipo, meio hipnose, tá ligado? Uma parada assim, meio com sonambulismo. Ele fica sem medo, alguma coisa desse nível, assim, né? Eu não sei se é isso daí mesmo. Afinal, eu sou um imbecil que. Eu sou um imbecil que vê vídeo. Vamos. 8h37. E se não choras do que costuma chorar? Dante Alighieri. Eu sou Rafael, psicólogo, e boa parte Cara, da muito legal na população comédia, tem inclusive. características desse personagem. Hoje vamos falar de Agatsuma Zenitsu. Lembrando que tem apenas spoiler do anime, não tem do mangá. Até porque o que vemos dele no anime já é suficiente. Tem muitos tópicos que eu poderia trazer sobre o Zenitsu. Então vamos lá. Uma boa parcela da população vai ter as características do Zenitsu. Só que esse personagem ele vai ter tudo isso de forma intensa, muito intensa. E isso talvez faz muitas pessoas não gostarem desse personagem. Porque ele reflete muitas das nossas emoções. Emoções que não gostamos de ter. Eu diria que a maior parte do telespectador, e eu vou falar isso em vídeos futuros, gosta mais de personagens frios, que demonstram menos emoções. É claro, não é todo mundo, mas a maior parte das pessoas. E o Zenitsu é o oposto disso. Bem oposto. Pra mim, a principal característica desse personagem do Zenitsu é o que chamamos na psicologia de fenômeno do impostor. E esse fenômeno está na vida de muitas pessoas. Ele vai se referir à ideia de que suas realizações não são dignas de atenção, elogio e cuidados, e que todos descobrirão que no futuro você é uma fraude. É quase como se houvesse um monstro sentado em seu ombro, sussurrando as piores coisas sobre você mesmo, fazendo você duvidar de cada coisa que você conquiste, de cada movimento seu. E com isso, mesmo quando você de fato é reconhecido por algo que você fez, como no caso do Zenitsu, ele é ali um dos mais fortes, é um dos que passaram no treinamento, ela não vai acreditar que de fato é boa naquilo. Isso vai acontecer muito no meio acadêmico, já que nesse contexto você está o tempo inteiro sendo questionado e avaliado. E o Zenitsu, de fato, foi avaliado pelo seu avô, e ele precisa ser assim, ele vive em um ambiente onde ele necessita ser forte. E isso tornou muito o Zenitsu o oposto daquelas pessoas que de fato acreditam que são incríveis, como é o caso do Vegeta e o caso do Kaiba. Como ele é um dos últimos 4 remanescentes do teste, ele deveria supor que ele tem méritos. E ele viu isso acontecer. E mesmo assim, ele não se acha capaz. Ele subestima as próprias qualidades dele. Não é só as qualidades de luta, e sim as qualidades sociais também. Zenitsu sofreu algumas situações que poderiam impactar nisso, como o fato de sua esposa ter o deixado levando todo o seu dinheiro. O fato também dele não ter tido uma presença parental. E isso minou a confiança desse personagem. Porém, o Tanjiro é a nova referência dele. Afinal, o protagonista de Kimetsu no Yaiba é a essência de se colocar no lugar do outro. E aí vem a segunda grande característica dele que parece com a gente. É a sua ruminação mental. Que é quando a pessoa começa a pensar muito sobre algo negativo e aquilo vai remoendo na cabeça da pessoa. Você tem algo pra fazer, algo futuro pra fazer, ou algo mesmo no presente, e você vai ruminando aquele pensamento o tempo inteiro. Isso, consequentemente, pode fazer uma pessoa ficar deprimida, virando uma ruminação depressiva. Bom, a ruminação depressiva é um foco compulsivo de atenção em pensamentos que causam sentimentos de tristeza, ansiedade, angústia. É basicamente algo nem aconteceu, ou que você acha que vai acontecer e você já fica pensando naquilo, fica ruminando aquilo na sua mente. E isso vai causar um mal. Tanto que vários estudos indicam que um grau maior de ruminação pode tornar uma pessoa mais propensa a desenvolver a depressão. E o Zenitsu tá o tempo todo ruminando pensamentos. Ah, fulano não gosta de mim, tal não gosta de mim, eu não sou bom o suficiente, será que eles gostam de mim? Ele tá o tempo inteiro nesse pensamento. Então essas duas situações dele vão fazer ele ter ali uma carência afetiva também e uma instabilidade emocional para alguém que não deveria ter, já que ele vai estar em situações que envolvem risco de vida o tempo inteiro. Síndrome do impostor, ruminação de pensamentos, carência afetiva, instabilidade emocional, tudo isso torna o Zenitsu uma pessoa extremamente insegura. Então ele vai se envolver em situações de perigo no anime e ele vai simplesmente paralisar. Na verdade, ficar com muito medo, chorar, ele não vai enfrentar o problema. E vemos o tanto que certos pensamentos podem nos atrapalhar. E espero que na segunda temporada ele consiga controlar isso. Porque ele é um personagem muito forte. O Tanjiro, que eu vou trazer um vídeo sobre ele no futuro, reconhece as qualidades do Zenitsu e ele fica totalmente sem graça, pelo simples fato da autoestima dele estar muito prejudicada. O mínimo que alguém mostra
mostra de respeito para ele já é o suficiente para ele ficar muito feliz. Afinal, ele não tinha reconhecimento nem de si próprio. Desamparo aprendido é um termo criado em 1967 pelos psicólogos americanos Martin Seligman e Stephen Meyer, que vai se referir quando o indivíduo tem uma capacidade de enfrentar uma situação negativa e incontrolável e ele não faz. Ele não vai tentar mudar as circunstâncias, mesmo ele podendo ou tendo uma capacidade de mudar aquilo. Um exemplo, um fumante, que ele percebe que não consegue parar de fumar, ele simplesmente vai deixar pra lá. Ele vai ficar frustrado que não consegue e simplesmente vai desistir daquilo. É como se você descobrisse que existe ali uma perda do controle, que você não pode controlar aquela situação, e isso vai causar uma resposta passiva àquela situação prejudicial. E esse desamparo aprendido justamente se manifesta em pessoas com baixa autoestima, com baixa motivação e uma baixa persistência também. Então o Zenitsu, em uma situação de perigo, ele desiste, ele se entrega, a ponto de dormir. Como explicar o fato de dormir em uma situação de estresse? Dormir totalmente em uma situação traumática, de estresse, biologicamente não faz sentido. Até porque em uma situação de perigo, que de fato ocorre é entrarmos em uma reação de alerta e não de uma tranquilidade como ocorre com o Zenitsu. Esse sono abrupto dele poderia ser sintomas de uma narcolepsia. É um episódio neurológico onde é caracterizado por um episódio irresistível de dormir repentinamente. A pessoa que sofre dessa condição pode dormir até em uma conversa com outra pessoa ou mesmo dirigindo um carro. É uma espécie de dissonia, que é o oposto da insônia. Lembrando que é uma condição médica e precisa ser investigada por um médico especialista do sono. Mas o psiquiatra Kurtis Heisinger tem um ponto interessante. Para ele, em uma situação de estresse, não existe simplesmente a reação de luta ou fuga. E sim, vai ter algumas pessoas que em uma situação de estresse, um estresse extremo, a pessoa vai sentir sono e dormir, não repentinamente como o Zenitsu. Ele fala que esse sono após uma grande carga de estresse é uma boa maneira do corpo repor a glicose no cérebro. A realização de tarefas mentais e físicas consome essa glicose e reduz a energia do cérebro. Ou seja, nesse caso, o sono ajudaria a pessoa a lidar com o estresse. E aí vem outro fator. Depois dele dormir, geralmente ele desperta o poder dele. Ele mostra o quão forte esse personagem é, mas apenas nesse estado inconsciente. Como explicar? Isso também poderia ser um sonambulismo. No sonambulismo, a pessoa pode realizar movimentos mais complexos. Não vai ter ali evidência de um reconhecimento visual. E isso faz com que não se lembrem do episódio, mesmo realizando atitudes complexas, como por exemplo, sair de casa, pegar o carro e dirigir. Ou seja, é um distúrbio de sono em que as funções motoras despertam, mas a sua consciência permanece inativa. Mas é possível o Zenitsu fazer tudo aquilo, conseguir vencer um adversário mesmo sonâmbulo? Mesmo sendo raríssimo, existem casos de pessoas que até mataram outras dormindo. E, inclusive, foram inocentadas em júri. Pessoas que simplesmente cometeram assassinatos e não se lembram de nada. É raro de acontecer, mas sim é possível. A neurociência vai falar que enquanto estamos dormindo, partes do nosso cérebro estão acordadas, partes estão dormindo. E algumas áreas vão ser afetadas. Áreas responsáveis pelo movimento estão totalmente acordadas. A crise pode durar alguns segundos ou minutos, de fato, como ocorre com ele. Porém, ela costuma acontecer entre 1 a 2 horas após a pessoa dormir e não imediatamente, como acontece com o Garoto Trovão. Metaforicamente, é como se o Zenitsu, nesse estado de sonambulismo, ele não recebesse o peso dessas emoções que a gente citou ao longo do vídeo, mostrando tanto que isso atrapalha ele em tomar decisões e atrapalha ele em mostrar o tanto que ele é capaz. E com isso, apenas nesse estado ele consegue revelar o verdadeiro poder dele. Eu não sei se essa foi a real intenção da autora, mas faz todo sentido. Transtorno de personalidade histriônica. Geralmente pessoas com esse transtorno tendem a ter mudanças bruscas nas emoções, extravagância, elas podem fazer coisas dramáticas para serem notadas, no caso mostrar uma emoção de forma exagerada justamente para ser vista, para ser notada. São facilmente influenciados pelos outros, tendem a interpretar relacionamentos íntimos mais íntimos do que realmente são, e uma desvalorização de si próprio quando ele não consegue ser o centro das atenções. Dos 8 tópicos do DSM-5, o Zenitsu preenche 5. Então um diagnóstico de transtorno de personalidade histriônica poderia ser levado em consideração com o Zenitsu. Lembrando que muita gente pode ter as características em menor grau. O transtorno é algo que exige uma investigação minuciosa. Porque pessoas com o mesmo transtorno podem ter características diferentes. Afinal, nem todos exibem os mesmos sintomas. E nem as mesmas situações. E também pode ter uma variação de intensidade dos sintomas. O neurocientista Joseph Ledoux fala em seu livro O Cérebro Emocional, Os Misteriosos Alicerces da Vida Emocional, sobre o quanto a insegurança emocional pode ser prejudicial. E também mostra o tanto que o pensamento e a suposição futura negativa interferem nas nossas atitudes presentes. É um livro muito bom, principalmente se você quer conhecimento sobre como treinar sua capacidade de se focar no presente. Mais do que isso, Zenitsu é um personagem que vale
valoriza o que as pessoas fazem por ele. E ele sempre vai querer retribuir aquilo. O mínimo que uma pessoa faz de bom para ele, ele retribui. Ele vai mostrar que você pode ser muito forte, muito bom no que vai fazer. Mas se você não estiver mentalmente preparado, você não vai conseguir dar tudo de si. E isso pode fazer você acreditar que não é tão bom. E ele é um personagem tão cheio de contexto para a nossa realidade que é muito provável que você tenha se identificado com alguma característica emocional do Zenitsu. Olha como o Zenitsu expressa traços de coisas que as pessoas não gostam de ter, tá? Ninguém gosta de mostrar que é inseguro, que mostrar que é frágil, de mostrar que tem medo, e o Zenitsu mostra isso claramente. Muita gente não vai gostar desse personagem. Exatamente por isso. Não é só a gente que tem inseguranças e medos. Todo mundo tem. A diferença é que alguns mostram e outros escondem. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. É só o começo. Até mais. Interessante. Achei interessante. Eu sempre tive. Eu tinha essa ideia de que era um sonambulismo, uma hipnose, alguma coisa desse nível. Tá? Uma hipnose acho que dá pra entender, né? O lance de você fazer uma coisa meio que influenciado, por assim dizer. Eu tinha meio que essa ideia, mas interessante ver muitas outras coisas dele, inclusive, né? Não sei se ele fez, porque eu tô reagindo a esses vídeos do mais antigo pro mais novo, né? Esses monte de react do canal. Mas se ele fez um do mangá, porque ainda não tem anime, né? Do Zenitsu, porque no mangá, lá pra parte do Castelo Infinito, depois que o avô dele, né? O mestre dele, comete lá o seppuku, porque o Kaigaku virou um Oni e tudo mais. Ele tem uma mudança, né, de atitude e tudo mais. É como se ele realmente como se ele parasse de ser o Zenitsu assim e ele, vamos dizer assim, não é amadurecesse, né, mas não sei dizer de outra forma, mas vamos dizer amadurecesse. E eu acharia bem legal ver isso, né, o que foi possivelmente a explicação, né, vamos dizer assim, psicológica. Dá a entender realmente que o avô dele morreu e tudo mais, ele ficou chateado tudo mais, então viu que assim não podia continuar da forma que ele estava, mas seria interessante ver uma análise de fato, né, disso. E até porque lá na parte do Castelo Infinito ele não luta dormindo, até onde eu me lembro. Ele tá acordado todo momento. Muito interessante, gostei. Eu gosto muito do Zenitsu, da obra, né? Dos três lá, acho que nem só dos três, mas de vários personagens em si. Eu sinto que ele é o mais humano, por assim dizer, então acho bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva para ajudar demais o canal e nos vemos na próxima. Falou!